Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. Recentemente, gente, eu fiz uma série de vídeos falando de jogos e expansões que eu estava me livrando, que estão saindo da coleção. E aí, eu tive uma ideia de vir aqui falar para vocês o contrário. Quais são as expansões que não estão saindo da coleção e por quê? Eu acho que ele dá um tom interessante assim de por que algumas expansões conseguiram angariar um espaço cativo aqui na minha estante e não foram eliminadas junto com as outras. Também dá uma noção para vocês de como que as expansões funcionam aqui pra gente, porque assim, expansão é uma coisa um pouco polêmica para mim. Eu acho que a expansão ela funciona caso você esteja numa situação onde você tem poucos jogos e você joga aqueles jogos muitas vezes, sabe? Como isso não é meu caso, eu senti que é muito difícil eu introduzir expansões e realmente querer que elas fiquem nos jogos, sabe? Então todas as que estão ficando, elas têm um motivo muito particular e muito especial de ficar. E eu quero vir aqui falar pra vocês, até pra gente poder ter um pouco esse diálogo. Eu queria saber de vocês também, qual é a relação que vocês têm com expansões de jogos, sabe? Para saber se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês buscam colocar expansões, tá? Então vamos lá, gente. A primeira expansão que está ficando aqui no jogo é essa aqui, que é a expansão do Orleans. Por que a expansão do Orleans está ficando? Basicamente, toda vez que eu jogava Orleans, e Orleans é um dos meus top 3 jogos favoritos, eu sentia que tem um tabuleiro auxiliar, que é onde você envia os seus tokens de personagens e eles ficam lá para sempre, e você ganha os benefícios, mas eu sempre sentia que aquele tabuleiro ele era muito subutilizado nas nossas partidas. Porque como ele acaba tendo um critério que quem completa aquele grupo primeiro ganha algum bônus, os jogadores que estão jogando acabam ficando com receio de armar o terreno para o adversário poder completar e ganhar um bônus que às vezes é muito forte, que geralmente são cidadãos, né, que são pontuações de final de jogo, e o tabuleiro fica muito subutilizado, porque você não quer ficar armando o terreno para o seu adversário. Essa expansão corrigiu esse problema. Ela troca aquele tabuleiro por um outro tabuleiro que, ao invés de ficar dando cidadãos, dá alguns benefícios, alguns bônus, mas que não faz com que você tenha tanto receio assim de se o seu adversário pegar. Então você acaba tendo mais motivação de usar aquele tabuleiro central. E isso fez com que essa expansão, para mim, ela mudasse o jogo para melhor. O jogo que já era bom ficou mais legal ainda porque tem uma incorporação de um elemento que estava muito subutilizado. Então a expansão do Orleans, essa aqui, a Trade and Intrigue, é uma expansão que realmente ela valeu muito a pena. E eu fiquei feliz de ter testado, viu, gente? Porque tem um monte de expansão que estão saindo da coleção que talvez se eu tivesse testado igual eu testei essa, eu ficaria. Só que como eu não joguei elas e também não estou com interesse de jogar elas agora, elas estão saindo. Como essa aqui eu consegui jogar e ver que ela era boa, ela ganhou um lugar cativo aqui na coleção. Ela fica e não sai, tá bom? A expansão do Orleans. Uma outra expansão que não vai sair da coleção é a expansão desse joguinho aqui, gente, maravilhoso, que é o Survive. Quem já jogou Survive sabe como é. Ele é um jogo assim, faca na caveira, treta louca entre os amigos, onde tá todo mundo ali tentando tirar os seus personagens da ilha que tá afundando o mais rápido possível e tenta destruir os seus adversários, comer os bonequinhos dele com tubarão, derrubar os barcos. E como esse jogo ele é muito divertido, eu tenho vontade de jogar ele com grupos maiores. E o jogo base, ele só joga até 4 pessoas. E essa expansão é para jogar com 5 e 6. E eu acho que esse jogo com mais pessoas, ele fica mais divertido ainda, porque o nível de caos e treta, ela só aumenta. Então essa expansão eu faço questão de manter para ter essa oportunidade de jogar o Survive com mais pessoas. Porque é um tipo de jogo que eu acho que beneficia muito de ter mais gente na mesa. Então até agora essas duas estão ficando. Essa aqui que tá ficando, gente, a próxima, ela é a expansão do Five Tribes, que é um jogo também que a gente ama aqui em casa, que a gente joga ele bastante. E essa expansão, eu acho que ela foi um pouquinho beneficiada, porque ela é bem limítrofe, tá? Ela poderia estar no grupo das que eu tô me livrando, mas eu decidi segurar ela simplesmente por apego ao jogo base e porque quando eu joguei com essa expansão adicionada, eu gostei da jogabilidade adicional que ela traz. Ela aumenta o terreno porque ela coloca alguns tiles específicos a mais. Esses tiles eles têm um poder multiplicativo ali de pontuação. Se você controlar um grupo deles, você vai pontuando cada vez mais. E isso é uma coisa que eu achei legal da jogabilidade que ele trouxe. Não atrapalhou muito o jogo do jeito que ele já corria, só colocou uns elementos a mais. Então eu gostei quando eu joguei ele, eu prefiro manter por enquanto.
Apesar de que se hoje eu fosse colocar o Five Tribes na mesa, eu acho que eu jogaria sem a expansão primeiro, porque faz um tempo que eu não jogo. Então por isso que eu digo que ele é meio limítrofe. Ele tá mais ou menos nos mesmos argumentos dos jogos que saíram, mas por enquanto a expansão do Five Tribes está ficando, porque eu realmente gostei dela quando eu joguei, tá? Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas por enquanto está salvo. E as outras duas que eu vou mostrar aqui das expansões que estão ficando, eu não tenho nem a caixa da expansão para mostrar. E talvez seja por isso que elas estejam ficando. O meu Sagrada, por exemplo, ele nem fecha mais direito, porque todas as expansões que eu comprei, eu arranquei da caixa da expansão e joguei dentro aqui dessa caixa e fui tuchando tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Então, é impossível tirar, separar para poder vender, por exemplo, sabe? Eu acho que não é muito prático. Então as expansões do Sagrado, elas vão ficar. Apesar de que nós não jogamos mais com elas, porque a gente começou a adicionar as expansões do Sagrada no jogo e começou a quebrar um jogo que a gente já gostava. Começou a ficar demais, muitos elementos, sabe? O Sagrada, ele já era um jogo que já tinha um número de elementos suficientes pra gente. As pontuações que você tinha que fazer, seu objetivo individual, as regras de colocação dos dados, já era suficiente. A gente começou a colocar expansão demais e o jogo começou a ficar desinteressante. E a gente falou, olha, Sagrada é um dos nossos jogos favoritos, não vamos estragar o jogo. E aí a gente parou de usar a expansão para continuar amando o jogo, sabe? As expansões estão aqui dentro, elas vão ficar, mas elas não são muito utilizadas. Então, assim, elas vão ficar meio que para carregar peso, porque a casa já ficou pesada. Mas a gente não joga muito elas não, para ser bem sincero para vocês. E a última expansão que está ficando é desse jogo aqui, que é um dos nossos favoritos, ficou em top 1 no meu top 30, que é o Terraforming Mars. E a expansão que está ficando é a Prelúdio, que ela não tem mais nem a caixa, porque eu joguei a caixa fora e simplesmente adicionei tudo aqui no jogo base. A Prelúdio é uma dessas expansões que ela muda o jogo com um elemento básico, assim. Ela dá um conjunto adicional de coisas para cada jogador que corta tranquilamente umas meia hora de jogo. E isso muda bastante o Terraforming Mars. Assim, a gente já gostava antes do Prelúdio, mas com o Prelúdio, o jogo que demorava 1h30, 1h45, ele cai para 1h, 1h15. Então, além de ser um jogo gostoso e bom de jogar, ele ficou curto, sabe? Ele ficou menor. E isso fez com que o jogo ficasse muito mais legal pra gente. Então a expansão do Prelúdio, ela já está incorporada, que eu não jogo sem ela mais. E ela vai ficar, não sai daqui de dentro, até porque se eu fosse separar ia dar um trabalhão. Então, a expansão Prelúdio do Terraforming Mars fica, gente. E essas são basicamente as únicas expansões que eu estou ficando, assim. Você vê que expansão não é muito forte aqui da minha coleção e do nosso hobby, tá? Não sei como é pra vocês e pra outras pessoas. Conta pra mim nos comentários, gente. Vocês gostam de expansão ou não? Vocês mantêm as expansões? Ficam correndo atrás de expansão? Queria saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.